Olá, eu sou Karen Machado, esse é o Pod Doutoras e hoje nós viemos responder a pergunta de milhões. E se aquela pensão alimentícia fixada lá no juízo de família não for paga, o que a gente faz? Esse é o Pod Doutoras, fique com a gente hoje para acompanhar o episódio falando sobre execução de alimentos. Olá, eu sou Karen Machado, hoje eu tô aqui com a Marina Sanches, com a Hanna Guimarães, pra gente poder falar sobre execução de alimentos. A famosa prisão do devedor de pensão. Ou penhora. Ou penhora. Tema polêmico, né? Porque a gente, toda vez que falam de alimentos, o primeiro assunto que vem em pauta é prisão. Ih, pode ser preso, né? Não, e eu adoro, né? Porque, gente, prisão civil prende real. Prende real. Real. Demora, mas prende. É a única prisão civil que existe. Não tem outro meio de prender, porque... primeiro, vamos contextualizar aqui o que é essa prisão, né? Antes da gente adentrar e especificar tudo, ela tem enquanto a prisão, lá no Código Penal, tem o intuito de punir, né? E depois reinserir aquela pessoa que cometeu um crime na sociedade... No Código Civil, essa prisão ela é coercitiva. Exato. É para coagir aquele devedor de pensão a pagar os alimentos, né? Exato. E acontece muito, né, gente? A fada do prende. Prende, o dinheiro surge assim, do nada. Faz empréstimo, vai no... Como é que é? Vai pegar empréstimo, agiota. Não sei o que vai fazer, mas o dinheiro surge. O dinheiro aparece quando o mandado de prisão é expedido, né? Mas aí é importante a gente falar, como a Karen já começou falando, a gente só consegue pedir a prisão se isso estiver regularizado na justiça. Por isso, a gente sempre fala, regularize. Seja em um acordo, seja com um processo em si, mas não faça de boca, porque de boca não consegue cobrar. Vamos voltar lá no episódio que a gente fala sobre alimentos para contextualizar isso, que não está mais em algum relacionamento com o genitor, né? Papaizinho mora em outra casa, vocês não têm mais uma relação, fixa os alimentos. É direito da criança e do adolescente. Tem que fixar sim, porque precisa mesmo que ele pague. Mesmo que ele pague voluntariamente. É isso. Algum momento. Exato, fora que é direito da criança e adolescente. Isso. E aí, vamos lá. O que é execução? Fala, Mariana. Não, o que eu queria pegar um gancho do que você falou é que do tipo... Eu ouço muito isso. Mas eu não preciso da pensão. Eu ganho o suficiente, eu não preciso dele, eu não preciso... Sabe, esse rancor que é legítimo. Isso eu digo porque eu passei por isso, eu passo por isso. Hanna, todo mundo que passa por isso. Eu não tenho isso não. Meu já acordo, a criança nasceu, acordo homologado. Não, mas no sentido do ranço, do rancor que você fica. Sim. Que você... eu não preciso dele pra nada, sabe? Se ele não quer pagar voluntariamente, pra que eu vou entrar com processo? Então, essa sensação, acho que é bom a gente falar, que é importante você levar até para um tratamento psicoterapêutico, para você lidar e separar. Uma coisa é você que não está mais com o pai do seu filho, e tudo bem, aí você vai resolver essas questões. Outra coisa é o direito do seu filho de ter uma pensão fixada, uma pensão justa, uma pensão proporcional, uma pensão que vá garantir a ele uma condição social mais adequada, né? Porque muitas das vezes eu vejo mulheres se desdobrando para prover o filho e o cara não paga, ou paga valor muito, muito aquém. E elas se colocam nessa posição. Não, eu sou super mulher, sabe? Sim. E isso é uma coisa que eu sempre tento ir conversando, né? Pra tirar. Mas a execução em si, acho que Hanna pode falar melhor, né? Não, antes, deixa eu lembrar de uma coisa que quando a mulher resolve não entrar, não cobrar essa obrigação do genitor, ela tá isentando ele de uma responsabilidade que também é dele. E se sentenciando, né? Exato. Se colocando numa sobrecarga financeira e também de cuidado, que não tem necessidade, inclusive tem proteção legal, né? É obrigação do pai pagar os alimentos. É também obrigação dele criar, educar, assistir, mas é lógico, a gente entende as demais condições, só que é necessário falar sobre guarda, sobre convivência e sobre alimentos.
justamente pra parar de isentar o papai da obrigação que é dele, porque ele também tem filho. Não, e é isso, a única forma de obrigar o cara a pagar é com a execução de alimentos. Então, assim, exato. tem que ter, sabe? Entrando com o processo. Entrando com o processo. Porque assim, a gente é amigo e a gente se dá bem, ele paga tudo. Tá, mas e o dia que ele se relacionar com uma outra pessoa? E o dia que ele tiver uma despesa extra? E o dia que ele não puder? Seu filho vai deixar de comer? Seu filho vai deixar de ter as despesas? Não Você vai se sobrecarregar ainda mais financeiramente, vai deixar mais. de investir em você, vai deixar de investir Não, na sua e é isso, o carreira. cara não vai ter responsabilidade. Exato. Vai perder sabe? noite de sono pra isentar o pai de ter a responsabilidade que ele tem que ter, né? Exato. E uma outra coisa também é que, por exemplo, às vezes naquele momento que acabou de recém se separou, eu não vou entrar com o processo, tem esse ressentimento que, mais uma vez, recomendo o tratamento psicoterapêutico para poder lidar com essas demandas emocionais. Mas aí passa um tempo. Então o filho tem 4, 5, 6, 7 anos. Aí você, a partir daquele momento, resolve entrar com o processo. Cara, não vai ser retroativo. É. Não vai ser retroativo. Você Exato. perdeu 6 anos de pensão do seu filho e não tem como cobrar lá para trás. Você vai ter que dar ali para frente. Pois Então- é, por isso regularize. Exatamente. Mas eu confesso que eu adoro execução, sinceramente. Não, eu também. É a ação que eu mais gosto de fazer. É muito prazeroso. Olha, é bom demais. Não, eu tenho uns amigos do CrossFit que falam que às vezes eu chego com um brilho no olhar que parece até que eu pedi prisão para algum pai. Ele já te conhece, né? Ai, poxa vida! Então vamos lá. Execução de alimentos, a gente tem dois ritos. tipos. 2 ritos. Que pode ser o rito da penhora, que aí é penhorar as contas, penhorar os bens, penhorar investimentos, enfim, Sim. penhorar coisas que estejam no nome, né? E aí, assim, já tem essa Ativo dificuldade. financeiro. Já É. tem essa questão. Já tem essa questão, essa dificuldade, porque se o cara não paga nem a pensão do filho, às vezes não tem as coisas no nome dele, às vezes usa a conta de outra pessoa. E tem a famosa prisão, que aí a gente cobra os 3 últimos meses. Então, assim, o cara tá devendo 1 ano de pensão. Agora finalmente resolvi que eu vou cobrar. Você vai poder cobrar, só que só os 3 últimos meses pelo rito da prisão. E aí, o que for vencendo no processo vai ser acumulado. Mas o que tá pra trás, você só vai poder pedir pela penhora. E menina, já... É, pra trás num prazo de 2 anos, né? É importante mencionar. A gente só consegue cobrar os 2 últimos anos em aberto, né? E menina, você falou isso, mas eu já cobrei tudo, assim. Tinha 10 atrasados e mais os vencendo E o do advogado processo. que conteste. E o advogado, Exato. obviamente, não deve ser familiarista, deve ser aquele generalista, não tinha capacidade técnica para defender o seu cliente. E foi, a juíza acatou tudo que eu falava, sim. Que ótimo. Defiro. Maravilhoso, Opa, mas- Campinas, te É amo. isso. Porque Campinas, São Paulo. Mas assim, Mas a a gente, previsão isso, legal. é isso, a previsão legal é dos Vamos 2 explicar últimos direito anos. aqui, né? Não, a previsão legal, vamos lá. Pelo rito da penhora, a gente consegue penhorar os 2 últimos anos em aberto, que tá lá em débito. E a Karen, ele tinha que pagar R$100, pagou 50, a gente vai... Ah, O valor vai E ser... o valor que faltou, O né? valor que faltou. Isso é muito comum em pais que pagam com base no salário mínimo. Salário atualizou e o papaizinho não atualizou a pensão. A gente cobra a diferença em juízo dos 2 últimos anos. Outro ponto importante. Papai que também paga pelo rito, com base no salário mínimo. E no meio desse rolê, ficou empregado aí, começou a ganhar mais e não começou a pagar conforme Ai, que delícia. o salário lá do papai, né? Porque normalmente fixado em X% no salário mínimo e X% do rendimento bruto dele. Só que ele não pegou e levou lá a fonte levou- empregadora. Não contou pro empregador dele que tem que descontar os alimentos. Também, essa diferença entra Também nessa cobra. cobrança dos dois últimos anos. Esse é pelo rito da penhora, né? Que aí a gente penhora lá os bens, é carro, é moto. Não, então, é é tipo isso. financeiro. Só que dos 3 meses dá pra cobrar pela prisão, o que for mais você cobra pela penhora, e o que for vencendo no processo. Porque assim, a gente fala, não, cobra, entra com a execução e tal. Só que dependendo de onde cai o processo, demora muito até efetivamente sair esse mandado de prisão. Por quê?
primeiro esse pai vai ter que ser localizado, ele vai ter chance para pagar esse Citado valor. pessoalmente. Isso, ele vai ter chance para pagar esse valor que está em aberto, ou para contestar, para dizer que não é isso que deve menos, enfim, ou justificar a impossibilidade total desse pagamento. Eu sofri um acidente, não pude trabalhar, tô sem renda nenhuma, tô sendo ajudado por outras pessoas, enfim. Assim, uma justificativa que realmente demonstre que ele não tinha condição nenhuma. Que geralmente eu nunca Que eu tenho. nunca vi também. É sempre aquele migué do tipo. Só se o cara ficou em coma. Só se for, mas fora isso. Mesmo assim, cadê a mãe dele, né? A avó paterna? Eu já É, penso logo, né? Cadê os sim, avós sim. paternos? Mas a O cara tá responsabilidade até então é do cara. É. Até então é do cara. Mas. E aí, normalmente eles vão na Defensoria Pública, que vem com umas coisas absurdas. Absurdas, assim. Eu tenho um caso que a Defensoria pediu para parcelar em 72 vezes. De R$140. 72. Tem noção o que são 72 vezes? Eu de tenho um 140 caso reais? em que a defensoria já ofereceu o acordo. No dia seguinte, depois da petição estar lá no processo, o papaizinho foi e depositou na conta da mãe a primeira parcela do acordo que ele ofereceu. Eu tenho um caso que está acontecendo Eu já isso. no mesmo dia eu que tá comuniquei no acontecendo isso. processo, olha, o acordo não foi aceito, a gente vai entender isso aqui como um complemento da pensão, hein? Isso significa pra mim aqui que o papai pode pagar mais pensão, hein? Eu já penso Exatamente. logo assim, porque assim, não foi aceito. Não, aí o Ministério Público é ouvido, né? Tem prazo para se manifestar. Aí volta pro juiz. Aí a gente pede, não, olha só, não pagou, não justificou, foi intimado e tudo mais. Vambora, cadê aí a execução? Aí pede pro Ministério Público se manifestar de novo, até que sai esse mandado de prisão. E aí, quando finalmente sai esse mandado de prisão, algumas varas ainda manda pro cartório para verificar se tem algum outro mandado em aberto, né? Verificar se esse cara tá foragido, enfim. Aí sai Aí tá o mandado de prisão. Mas aí vai pro oficial de justiça. Aí o oficial de justiça vai cumprir. E quando não acha? Pois Como é que faz? Eu tenho um caso assim também, que foi não um acha voluntário o- do projeto. Mas assim, eu fico pensando como, pra quem é leigo, deve ser difícil entender, né? Por que todo esse demora trâmite. tanto, doutora? Por que tanto demora? Mas é isso, existe um rito, que é um passo a passo, um script processual que deve ser seguido. Porque Porque senão... a gente tá falando também da privação de liberdade de uma pessoa, que é uma garantia constitucional. Então, eles seguem esse rito justamente para não violar um direito constitucional ali. Exatamente. Mas, ainda assim, é uma morosidade do caramba, né? Para garantir o direito de uma criança e adolescente. Aí oferece um acordo absurdo, igual esse acordo É aí. isso. Aí eu falo, aí se manifesta. Aí você fala, não vou aceitar esse acordo absurdo, não tem Ministério condição. Público. Isso quando Aí não o marca Ministério audiência, Público. gente. Porque, via de regra, ação de execução não tem audiência. Exatamente. Tá? Só que Não é vou nem como... citar, não vou nem citar. Mas é bom falar, né, que assim, via Não de sabemos regra, por quê. Alguns juízes estão marcando tem a audiência. rito próprio, não tem, via de regra não tem audiência, mas tem juiz que quando a parte oferece acordo, eles tem que resolver, né, a questão Vamos familiar. sentar eles aqui na mesinha, né? Olha que Exatamente. coisa. E muitas das vezes- Papaizinho que não pagou 2 anos de E aí pensão, ganha agora tempo. quer fazer acordo. E aí ganha mais tempo. Aham. Ganha É mais isso. tempo, entendeu? E aí, às vezes, tenta forçar esse acordo igual um acordo absurdo de 72 vezes, 100 e pouco, sendo que a pensão que o cara paga já é baixíssima, é 400 e pouco, se eu não me engano. Tá meses e meses sem pagar. Chocada. Teve um filho agora há pouco tempo, e aí, não sei, acho que na cabeça dele ele achou que, como ele teve um filho, não precisava mais pagar da outra filha, que já tá aí. E aí foi isso. E aí eu estou até agora esperando. É um desabafo. Não, é um desabafo, gente. Porque advogado sofre, tá? Vocês acham que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, mas a gente fica ali ó, no balcão virtual, ou vai lá presencialmente, fica enchendo o saco, fica pedindo. Enfim. É todo um e o trabalho Ministério- invisível, né? e Que o a Ministério galera acha que é Público só já se atender e entrar com o manifestou, processo. dando ok pra prisão do cara, e até agora não saiu. Porque assim, aí ainda tem que voltar pro juiz, tá lá na conclusão com o juiz, aí o juiz ainda tem que determinar, ainda tem que fazer. Então, assim, É muito o passo cliente, a passo, a cliente, ela não entende É, que não depende da gente. Porque se dependesse, meu amor. Teve uma É vez. na hora, ia ser mandado agora. Teve uma execução uma vez que eu era prisão, saiu tudo e tal. E eu lá perturbando pro oficial ir lá fazer, né? Cumprir o mandado. Aí eu me apresentei pra oficial. Eu falei assim: oi, tudo bem? Queria saber se eu posso te acompanhar. Você vai fazer hoje?
Aí ela, ué, doutora, como assim? Eu falei, não, eu posso ir junto? Que eu quero ver ele sendo preso. É uma coisa assim, entendeu? Que eu quero queria passar pra muito situação. ver. Mas, enfim, era considerada área de risco, e aí não pude, infelizmente. Mas ele foi preso. Ele foi preso. Agora nós vamos falar Incrivelmente, no dia seguinte, foi Surgiu no dia a parada seguinte, não, no pra mesmo ele. dia. No mesmo dia pagaram, tá? E surgiu o No dinheiro, mesmo né? dia foi pago o que tava devendo. Mas vamos falar sobre o... Ai, meu Deus, reconhecimento facial nos Sim. estádios de futebol. Sim. Aí, Agora nós temos se não esses achou, mecanismos. Se não achou o cara sumiu, tá sumido. Ele fica como foragido, né, entre aspas, assim, ele fica com esse mandado de prisão em aberto. E aí, por exemplo, se ele for parado em uma blitz, o policial chegar lá, conferir os dados dele, ele pode ser preso. Inclusive, há pouco tempo teve um caminhoneiro que foi preso assim. Esse eu acho mais legal, né? Foi preso Tô desse jeito. certinha, minha habilitação em dia, o carro tá em exato. IPVA, tá pago. Vamos preso. Foi preso Tudo na bom, hora. papai? Tá devendo Exato. pensão. E Ai, mas meu carro. aqui no Rio e na Bahia também, eu vi muitos casos na Bahia acontecendo, o reconhecimento facial, que há muitas críticas, temos muitas críticas com o reconhecimento facial. Sim, porque, obviamente. né, a gente sabe que não é 100%, mas papaizinho vai lá ver o jogo do Mengão, vai ver o Mengão amassar o Vasco. Ai, meu Deus, a rivalidade. Daqui a pouco os vascaínos 6 a não 1. vão mais assistir, gente. Mas vocês estão bem? E aí ele pode ser preso, porque tem o reconhecimento facial e lá é identificado se tem algum mandado de prisão em aberto. Então imagina que Cara, lindo. maravilhoso Imagina isso. que lindo, cara. É. O paizão vai lá ver o joguinho Comprou dele. aquele ingresso que não é todo barato, né? feliz. Porque... Mas pra isso ele tem dinheiro, Pra isso né? tem Pra de- isso ele tem se dinheiro. não é sócio torcedor, que também não é barato, Aham. É isso. E ele Conferida a pode- documentação direitinho, não e é? ele De pode ser batendo com preso. reconhecimento E ele pode facial. não, ele tem que ser preso na hora, porque tem esse mandado de prisão em aberto. Sim, sim. E fora outras restrições também, né? Que podem Mas eu também vi acontecer. muito isso nas festas de Réveillon, Carnaval. Teve muita gente que foi O show Pelo da Madonna, não reconhecimento teve? show facial. da Madonna pelo reconhecimento reconhecimento facial, entendeu? As minhas críticas ao reconhecimento facial é porque, por exemplo, teve um caso de uma moça que ela foi presa. Tem vários casos Não, então, eu tô absurdos, dizendo né? esse em específico, porque ela foi presa, passou maior constrangimento, divulgaram amplamente aquilo, e depois foi verificado que não tinha nada a ver, que não era ela, enfim. É porque é sabe? muito mais fácil conduzir a pessoa, levar a pessoa presa. A gente vai... gente, vamos voltar pra execução. Né? Mas a gente tem muitas críticas então... Sim, Muitas críticas. Quando se verifica que tem lá. E aí, claro, vai conferir o documento pra ver se é a pessoa documento, mesmo. mandado de prisão expedido. Bate ali, a o documentação mesmo tá tudo CPF certinho. e tal. Ok, aí acho ok. Então, assim, tem muitas mulheres que têm esse medo, né? De, não vai achar e tal, ele vai ficar sumido. Mas não, Vai ficar tem fechado. jeito. Tem jeito. Mas aí é azar dele. E é um dos maiores prazeres da nossa profissão, né? Cara, Um dos maiores é a que eu mais gosto. E assim, é a que eu mais gosto de fazer, porque dá pra você descascar Sim, nas posições. sim. É claro, tecnicamente. Tecnicamente, porque a gente aqui tem Mas muita a gente técnica. fala da sobrecarga financeira da mãe, Sim. a gente fala da violência psicológica também que é cometida contra essa mulher, né? Da violência patrimonial, né? Dessa mulher não tá recebendo os alimentos ali direitinho e tudo mais. Então, a Exatamente. execução é um... E tem a incorrência de crimes também, né? Por abandono material, né? E assim, esse homem... Apropriação E indébita. apropriação indébita. Então, assim, esse homem, ele não tá só devendo a pensão. Tem muitas outras facetas desse comportamento que a sociedade valida, né? Sim. Os caras, assim, acham a broderagem, né? Essa Não, casa e dos E homens... acha que a mulher vai luxar com 200 reais. entendeu? Ainda É o tem silicone, esse é o estereótipo. silicone. Ainda tem esse estereótipo. A sociedade ainda valida. Então, poxa, se você vê um amigo seu falando agora com homens, ele tá devendo pensão, você sabe, e tá indo pra boate com você, tá saindo com você, indo pra jogo, cadê a cobrança, né? entre Cadê a tua vocês? broderagem pra ajudar o entende? papaizinho aí a não ser preso? Exatamente, Exatamente. sabe? Tem Na hora tanta de dividir o compaixão combo, assim. né? É tem. isso. O combo. Na hora de dividir o combo, tá todo mundo ali chegando junto. Mas é isso, assim, a execução de alimentos é demorada, mas, cara, é o que resolve, assim, é o que resolve. E como eu falei, quando o cara é preso, ou quando
é expedido uma de prisão, rapidinho aparece dinheiro. Resolve. Rapidinho. Exatamente. É muito comum. Normalmente é muito mais fácil de aparecer até do que às vezes pelo rito da penhora, né? Sim. Mas a gente Ele tira hoje- da conta, ele pega um Exato, laranja, ele faz exato. um Isso é movimento. muito comum toda vez que eu atendo mulheres muito comum. Que a gente conversa sobre penhorar algum bem, elas mencionam logo, olha, eu acho que ele não tem nada na conta no nome dele. Mas hoje em dia tem tanta coisa legal pra penhorar. Eu já vi aí penhora de criptomoeda, eu já vi de investimento, de Sim. várias outras coisas. A questão mesmo tá no nome do cara, né? A questão é essa. Daqui a Por pouco a gente isso- vai poder falar até de dinheiro, de aquelas apostinhas, né? Daqui a pouco a gente tá penhorando O tigre tudo. pela- Eu não vejo. Por isso que eu adoro o direito, sabe? Porque a gente tá sempre se inovando. Aí veio um joguinho, aí lá na continha do joguinho fica um dinheirinho lá, aquele das apostas. Daqui a pouco a gente conseguindo penhorar isso aí, tá tudo certo, né? Porque o que tem de mesmo. papai apostando. É mesmo. E assim, a gente, juridicamente falando, é possível acumular, né? É possível fazer um rito único envolvendo a penhora e a prisão, porque aí a gente economiza um processo, a gente não abre um outro processo. Então, existe esse respaldo, só que a prática é muito diferente. A prática, o dia a dia. Por isso que o indicado é não deixar passar esses 3 meses. Assim, eu normalmente, depende muito, assim, de qual é o valor da pensão, depende muito, né, tipo, qual é a necessidade daquela mulher também e tal. Mas assim, eu normalmente peço para esperar dar esses 3 meses, Uhum. até para quando cobrar um valor um pouco maior, porque às vezes é uma... Corrigido com juros, multa, às vezes é correção. uma pensão de, sei lá, R$400, a mulher vai pagar mais, né, pelos honorários, mesmo que de vida, mas enfim, vai pagar mais. E aí, assim, o cara vai e paga. Aí encerra o processo. Aí É porque passa mais um também tempo, é ele muito, fica mais um tempo sem comum pagar. eles atrasarem e não deixar. Atrasa. Isso é outro ponto importante. Ah, Eles aí, atrasam. eu sei que Eles atrasam, tem que pagar no dia 5, aí paga lá no dia 30 daquele mês. Ele não deixa vencer pra não ser Exato. executado, mas continua praticando uma violência patrimonial. E aí é por isso que quando for fazer um acordo ou tiver uma decisão, prevê pelo menos juros, multa por esse atraso. Exato. É. É muito comum. Pra você ver como existe profissional que orienta pro mal também, né? Sim. O cara assim, não, ó, tu pode fazer assim, você paga no último dia o do mês, e aí ela não vai ter respaldo pra entrar com o processo, Exato. tá? Não, e também, assim, esse negócio de prever em acordo ou prever em sentença, isso não é comum. Eu sei que eu tinha uma execução que era exatamente isso. O pai não pagou uma, aí a gente entrou, aí ele pagava sempre no último dia, era para pagar até o 5º dia, mas ele sempre pagava no último dia. E aí eu comecei a pedir para que fosse aplicada uma multa por cada dia de atraso. Porque ele bagunçava toda a vida financeira dessa mãe. Porque às vezes é ele uma pagava dia violência 20, patrimonial. às vezes pagava dia 30, às vezes pagava dia 27. Ela nunca sabia quando ele ia pagar. Só que as contas vencem no dia certo. E aí fiquei pedindo multa, só que a juíza não deu. A juíza não quis dar, porque, assim, eu até tentei argumentar ali, né, Código Civil e tal, Código de Processo Civil, mas, enfim, ela falou que não tinha previsão legal para isso. E aí ele não deixou mais acumular, ele pagou o que ele devia e não deixou mais acumular. Aí vamos ver, né, agora o processo se encerrou, vamos ver se ele se mancou. Mas é isso, às É vezes... porque é uma violência patrimonial. É o meio Sim. também de manipular, controlar a mulher. Não, e é o que a gente tá falando. O processo demora tanto que, às vezes, nesse tempo que você deu entrada na ação, foi se acumulando, o cara vai pagar tudo, aí o processo encerra. Porque para encerrar é mais rápido, né? E aí depois ele vai e faz de novo. Então, assim, tem que ter essa multa, enfim, alguma Tem que coisa. ter previsão de multa e correção, Tem juros, que tudo ter direitinho, justamente para não incentivar essa prática abusiva, exatamente. Exato. Esse comportamento, né? E eu acho que a grande questão que a gente, enquanto advogada com perspectiva de gênero, é que a gente consegue trazer essas múltiplas facetas de uma única questão, né? Que a gente tá falando aqui da execução de alimentos, que é quando o pai não paga a pensão certinho ou paga a menor. Mas existem essas repercussões na esfera psicológica dessa mulher, dessa criança, Totalmente. na questão patrimonial. Olha a desorganização que esse pai vai ter, né? Então, essa atuação tão especializada quanto a nossa consegue trazer essa abordagem multidisciplinar.
Então, procurem profissionais que vão te atender de uma forma técnica, de uma forma interdisciplinar, porque a internet, eu vejo muito esse movimento, né? De todo mundo falar o que pensa, profissionais Sem ter bons ou estudado ruins. nada sobre isso. Sem ter estudado nada. Mas olha o que a gente tá falando tanto aqui. Ainda tem muita questão da prática, né? Por exemplo, pode acumular? Pode entrar com prisão e parar. Mas na prática, será que vale a pena? Porque muito provavelmente esse juiz não vai aceitar, e aí você tem que entrar com recurso. Não, Então, essa toda questão da audiência também, essa questão da audiência não existe, não, como é que não tu era pra explica? ter. Fala assim, cara, tu vai ter que sentar Mas na aí mesa o com juiz- o pai que tá devendo pensão. Porque se a gente pode fazer uma única petição no processo falando, não concordo, ou Exato. concordo, É isso, entendeu? perfeito. E Exato. como é que a Não, gente explica? Não, e assim, Perfeito. quem vai julgar o processo, quem vai fazer o processo andar é o juiz. Como é que você vai dizer pro juiz, eu não vou na audiência? Ah, eu boto. Amiga, eu boto. Não, amiga, você bota. Mas e se ele mantém a audiência? Você faz Não, o quê? eu entro com recurso, se for o caso. Mandado de segurança, caramba. Porque Mas aí vai assim, atrasar mais ainda. vai atrasar, entendeu? É isso vai que eu atrasar. penso, Então, porque essa é a execução, estratégia. ela é pra ser rápida. Se quer paz, amém. Se quer guerra, me chama. Não, e aí eu converso com a cliente. Não, eu sou assim, eu acho ótimo. Eu sou muito da mediação, do eu- acordo. Ah, eu sou muito eu assim. não. Jojo tadinho na veia dele. Não, mas se assim- quer paz, se Não, quer paz, gente, amém. mas, Se mas quer eu guerra, acho me assim, chama. o principal é você resolver a vida daquela mulher, entendeu? O principal é você Mas eu tentar não resolver quero o mais rápido revitimizar ela, possível. você entende? Então, por isso que eu dou a Lógico. escolha final dela. Eu falo, olha só, você quer participar dessa audiência? Sim, Eu vou exato. contigo. Sim, eu seguro a tua sim. mão. É Mas isso. eu acho... Minha opinião, você quer minha opinião? Eu vou dar minha opinião. Eu acho descabido, isso aqui não tem fundamento não, legal, não a gente tem, pode fazer a exato. petição, sei lá. Qual a tua escolha? Ah, não. Mas olha só, fazer a mediação é mais rápido. Porque ele vai fazer, não tem acordo e o processo vai seguir. Agora, a gente seguir no caminho de brigar, de não quero, não sei o Pois quê. é. Mas Pode às demorar vezes a mais. própria audiência também é revitimizadora e demora mais também, né? Porque você Aham. chega Eu lá. já vi um caso. Eu Não, gosto- porque às vezes marca lá pra 3 meses pra Não, frente. e aí Eu já você vi um senta lá na caso audiência e que- fala assim, não sei o que, não sei o que lá. Eu já chego logo, olha, é acordo, as nossas condições muito são objetiva essas. também, nossa. As Sim. nossas condições são essas. Porque assim, eu entendo, né? Nós entendemos que um acordo, uma parte renuncia um pouquinho, a outra Aham. parte renuncia um pouquinho, todo mundo Tipo, fica- tira os juros, tira a tira correção. não sei o que, a beleza, gente faz. já é alguma coisa. Exato, dá uma parceladinha ali se for Aham, o caso aham. e tudo mais. Não tem acordo? Tchau. voltamos- Levanta da mesa. E aí né? demora mais ainda, porque tem e aí, genitor que assim, pede. quando não tem também uma situação de violência doméstica, eu já vi Sim. um caso que foi marcada a ação de execução e tinha violência doméstica, a mulher tinha medida Conciliação, né? protetiva, Desculpa, tu falou ação? É, conciliação, né? audiência de conciliação em tá. execução, Aham. e a mulher tinha medida protetiva Olha aí, absurdo. em vigor. Ai, E aí, gente, é um verdadeiro absurdo o juiz isso. falou assim: não, mas o seu advogado tem procuração pra Transigir e tal. transigir e tal, tipo, fazer acordo por você. Então, Aham. já que você não pode vir. Não, porque tá com- aí com uma a coisa medida ok. Tá aí protetiva, uma coisa... Então, que venha só o seu advogado. Mas ele manteve. Mas já são dois Audiência. absurdos. Não, O mas aí, primeiro é a peraí. audiência em execução. O Mas segundo ele manteve a é, audiência. é condicionar uma mulher vítima de violência doméstica a escolher se ela quer violar a medida protetiva e fazer não tem como Não, transicionar eu não com um consigo. homem Não, violento e abusivo. assim, não, o seu tem. advogado que faça. Tipo assim. Não, Cadê mesmo a assim, perspectiva de gênero desse Não, julgador? não tem. Nesse caso, recorreria também. CNJ? Nesse caso, também ia recorrer. Não, mas aí, assim, eu acho que aconteceu e aí o advogado foi, ela não foi, enfim, Uhum. e não teve acordo, enfim. Mas olha só, tipo, como a A mulher gente tem que enfrentar tantas barreiras. É muita coisa, cara. A gente representando mulheres e crianças, a gente enfrenta muitas barreiras, são muitas camadas que eu acho que cada episódio que passa a gente fala um pouquinho da nossa prática, a gente Sim. consegue falar um pouquinho do que a gente Dos vivencia. absurdos. Porque é um absurdo aí, eu fico assim, gente, como é que eu vou explicar, sabe? Por que foi agendada? E aí eu já trago a solução, mas existe esse entrave institucional que é o cenário realista que eu costumo sempre passar, para não vender uma imagem errada de que é fácil, vai Sim. demorar, já se prepara que vai demorar bastante, Vai demorar, exato. mas uma hora sai, cara, e vale a pena, você vai sentir, eu converso com Não, várias e- pessoas, eu fico, cara, é muito bom, né, quando chega esse momento. O melhor de tudo da execução de alimentos é quando o cara vê que não vai ter outro jeito, aí ele vem querer fazer um acordo com a nossa cliente, né? Com a mulher. Com o rabo entre as Nossa, pernas. Eu tenho uma cliente que ela arrasa nos o esculaches. pai, né, do filho.
E aí ela, meu irmão, você teve 2 anos pra você falar comigo, 2 anos pra você resolver essa história. Agora tu quer fazer. Não, agora não tem acordo, não. Se vira, minha Liga irmã. pra mim, advogada. Eu gosto assim também. Fala, Desse olha jeito. só, exatamente. Não, Teve um tempinho pra a isso. gente sempre, E a gente sempre fala, a decisão é da mulher. Eu falo o que pode acontecer. Olha, a gente pode fechar esse acordo e ele não pagar. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que entrar de novo, vai demorar mais esse tempo. Então, assim, A gente... é isso que você quer? Você quer realmente... Porque, cara, a mulher quer resolver. Se o cara chega pra ela e fala, não, eu vou te pagar em 5 vezes, ela precisa do Sim, dinheiro. Às vezes ela É tá tão importante enrolada entender. financeiramente que, sabe? E outra coisa que a gente também tem que ser aqui sincero e falar. Pode ser que o cara seja preso e o cara não pague. Existe. Pode ser. Porque é um meio Difícil. coercitivo, a Karen mesma falou no início. É difícil. Porque normalmente, quando isso acontece, os parças, a mãe, a família, enfim, dá um jeito Coniventes. pro cara pagar. Mas pode ser que não pague. E aí, não pagou, foi preso. Aí a dívida continua existindo. E nesse caso, você pode direcionar pra penhora. Mas aí também, se o cara não tiver nada no nome dele, sabe? A gente tem que ser sempre sincera aqui, porque a gente não consegue ir mais do que isso. Não, Mas não- cada caso precisa ser analisado individualmente. Não desanima, não. Lógico, Estamos sendo lógico. sinceras, mas é isso. Procure mais e advogado. tem aquela coisa, sinais exteriores de riqueza, assim. Se o cara tá sempre viajando, se o cara tá usando a conta da Sei lá, de uma mãe, namorada. de uma namorada, a gente vai mostrar isso. Não, olha só, mas tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então vamos investigar todo mundo, sabe? Esse cara tá vivendo. Ele não tá um mendigo na rua. E eles se fazem, eles chegam na audiência. Tá todo fazendo maltrapilho. alguma fraude aí. Então, assim, é isso. A mulher tem que entender isso. Não é uma solução mágica, não é uma solução rápida. A gente até gostaria que não existisse, não precisasse acontecer isso. Mas é isso. E por fim, eu acho que a gente pode falar que a prisão, por exemplo, que a gente gosta tanto e eu gosto também, ela não. Ela tem um período. Ela tem um período, ela não é até o cara pagar. É de pois 1 então. a 3 meses, tá lá na legislação. E é o juiz que escolhe, né? O juiz que quando ele escolhe, vai definir. Se vai ser 1 mês, se vai ser 2, e aí, passando esse prazo, ele vai ser solto Vai ser novamente. solto, né? exato. Mas se pagar, ele também é solto. Sim. Então, pagou, solto. Sim. Não pagou, fica o tempo que o juiz estipulou. Exatamente. Mas tem um prazo, não é até. Pois Até E é. aí, não é até pra- não e pagou. aí a dívida continua existindo. Acho importante falar isso, porque as pessoas acham que aprendeu, agora já acabou. Não. Não, é. Uma É coisa é uma coisa, dinheiro, outra coisa é a prisão. Pois é. Mas como tudo que é bom dura pouco, Pois é. infelizmente esse episódio já acabou. Mas eu espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas. E. Se tiver dúvida, comenta aqui nos comentários. Exato. Ou manda um direct pra gente lá no Instagram. Não deixem de nos seguir no Instagram, no @poddoutoras e no TikTok, @pod.doutoras. E também nos acompanhar no Spotify e aqui no YouTube. Bom, é isso e até a próxima. Até Até a a próxima. próxima.